Olá, estamos de volta, vivendo e aprendendo com Prabhupada, a condição transcendental da vida para transcender esta vida material. Talvez essa afirmação, ela não soe bem aos nossos ouvidos, porque é uma ênfase, é enfática no sentido de transcendência da vida. E nós não sabemos nem quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, como transcender essa vida, esses sofrimentos, achando que nós vamos resolver nossos problemas só, sem a ajuda de Deus. E aí, como pedir ajuda a Deus e como nos relacionarmos com Deus nesse sentido, de dar sentido a este sentido de transcendência. Então, buscando conhecimento transcendental, nós vamos adquirir essa condição de transcender a vida, de transcender esta materialidade, de transcender esta ilusão, de transcender toda essa gama de problemas mentais, emocionais, financeiros, de doenças físicas, de cativeiro terreno, de falta de dinheiro, de dívidas, de isto, aquilo, outro, e vamos culpar governo, vamos culpar presidente, vamos culpar... Não, gente, a gente tem que olhar para a gente, porque a gente tem que evoluir e buscar esse entendimento de quem nós somos, porque sem esse conhecimento a gente não transcende esta vida material. Eu estou aqui contribuindo com um grande mestre espiritual da consciência de Deus, que trouxe a consciência de Deus para o Ocidente. E esse mestre espiritual, ele vai trazendo tópicos para que a gente possa meditar em cima dessas conclusões acerca de quem nós somos. E que sem Deus, sem nos associarmos com Deus, com o Pai, com o Supremo, com Alá, com Buda, com Jeová. Deus, ele tem vários nomes. Só muda o país, a língua e os costumes. Mas Deus é apenas um. E nesse processo da transcendência, Deus pede que nós, almas condicionadas, busquemos este conhecimento. Porque sem conhecimento a gente vai ficar amarrado na bondade, paixão e ignorância, mente, sentidos e falso ego, criticando, julgando, comparando e analisando, vivendo isso e nada mais, porque não existe nada além disso. Quando eu descobri isso, para mim foi uma grande descoberta, muito, muito, muito importante na minha vida. Por quê? Porque acendeu todas as tochas de conhecimento que eu precisava adquirir para me libertar deste cativeiro terreno. Então, aqui, Srila Prabhupada, ele diz, sabemos que uma pessoa sem percepção espiritual, quando envelhece, cai nessa infeliz condição, a condição da velhice, que deixa claro que seus inúmeros desejos permanecerão insatisfeitos. Foi o último compartilhamento acerca disso. E este livro é do meu mestre espiritual, Srila Chandramukha Swami, escrevendo sobre Srila Prabhupada, nosso grandiosíssimo mestre espiritual maior. É por isso que não vemos uma pessoa que tem devoção a Deus se lamentar ou desejar só coisas mundanas, coisas materiais. Na verdade, livrar-se de desejos materiais significa livrar-se também da lamentação. Repetirei. Na verdade, livrar-se de desejos materiais significa livrar-se também da lamentação. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, aconteceu isso, me tiraram aquilo, eu perdi tudo. Eu tinha um carro, não tenho mais um carro. Eu tinha uma casa, eu não tenho mais uma casa. Eu não sei onde é que eu vou parar com tudo isso. Eu não sei o que é que Deus quer de mim. Deus está sendo muito punitivo comigo. Não, 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 não. Na ciência suprema da Bhagavad Gita, a ciência da alma, Krishna, em um dos seus versos, a Suprema Personalidade de Deus, diz que ele é imparcial. Deus não tem parcialidade acerca de nossos problemas. Nós entramos nos buraquinhos que tenhamos a coragem de lutar e sair destes mesmos buraquinhos.
Na verdade, livrar-se de desejos materiais significa livrar-se também da lamentação. É isso que Prabhupada está afirmando aqui. Um devoto é jovial porque está livre dessas duas contaminações materiais que se apresentam como avidez e lamentação. Quem se mantém absorto na vida material ou se lamenta pelas perdas da sua vida, ou ambiciona aquilo que não conseguiu obter, somente o indivíduo autorrealizado e, portanto, jovial, consegue se livrar dessas duas contaminações. Então, como é que eu posso clarear estas explicações aqui do meu mestre espiritual? Então, a jovialidade, ela vem quando a gente se livra destas contaminações materiais e quando a gente se absorve em consciência de Deus. Quando a gente deixa essa consciência de Deus, dá esse banho material em cima de nós. Quem se mantém absorto na vida material ou se lamenta pelas perdas da sua vida ou ambiciona aquilo que não conseguiu obter. Ambição, não conseguir obter as coisas, lamentação, perdas. 4 tipos de processo que vão mexer muito conosco. E nós vamos nos colocar em uma posição material. E essa posição material é a posição da lamentação. Eu perdi isso, eu perdi aquilo outro. Eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. E quanto mais o tempo passa, mais nós vamos ficarmos agregados nesse processo, sem percepção, sem absolutamente essa conexão com Deus. Sem percepção espiritual, nós vamos envelhecer e cair nessa condição de lamentação. Lamentar hoje, lamentar amanhã, lamentar depois, lamentar toda hora e todo instante. Então, quando a gente começa a ter esse conhecimento acerca de Deus, acerca do absoluto, quando a gente começa a ter essa consciência acerca de Deus, a gente não vai se lamentar mais por absolutamente nada, porque a gente sabe que tudo que acontece em nossas vidas está tudo certo. E aí a gente vai buscar essa compreensão no dia a dia através das experiências. E aí, quando a gente não se apega, a gente se transforma em um corpo mais leve, uma mente menos desequilibrada, um coração mais amoroso, justo, porque a gente entende que está tudo certo. Tudo está certo, nada está errado, tudo é um aprendizado. Tudo está certo, nada está errado, tudo é um aprendizado. E está tudo bem. Porque se você não coloca esta expressão na sua cabeça, esse mantra, está tudo bem, e você repete para você o tempo inteiro, as coisas não vão ficar bem. Cada dia vai ficar pior e você vai ficar na lamentação, vai cair na lamentação e vai ficar mais e mais e mais ignorante acerca do conhecimento sobre você, sobre Deus, sobre os acontecimentos materiais. Porque está tudo certo. Tudo é um jogo de Deus, tudo é um jogo do absoluto. Nós somos apenas os fantochezinhos. E Ele vai nos guiando, nos equilibrando. Um vai ora para cima, outra hora vai para baixo. Mas não é Deus que dita as regras. A regra é seguida de acordo com o que você praticou no passado e nesse presente, aqui e agora.
É difícil muitas vezes entender, porque nós não temos conhecimento e nós não queremos ter. A gente quer viver mecanicamente, num movimento mecanicista, onde a gente dorme, acorda, come, se defende, acasala na luxúria e vai vivendo dia após dia do mesmo jeito e sem conhecimento, que é o pior. O indivíduo autorrealizado em Deus também vê todas as entidades vivas igualmente. Para ele não existe distinção entre as espécies de vida superiores e inferiores. Também está afirmado que um homem instruído não distingue entre um estudioso brahmana, um sábio conhecedor e um cão, porque ele vê a alma dentro do corpo em vez de ver os atributos do corpo e o lado externo. Então a gente vê Deus em tudo e em todos quando a gente chega a ter essa consciência e a gente olha uma formiga, a gente olha um elefante, a gente olha um gato, a gente olha um macaco e a gente vê um ser humano e é tudo igual, porque tem a alma de Deus dentro, tem a centelha de Deus, Deus criou tudo. Não existe nada que não tenha a assinatura de Deus, não existe nada que não tenha o dedo de Deus. Então, nesse processo, nós vamos buscando esse conhecimento de ver Deus em todas, sem distinção. Vou repetir, para ele não existe distinção entre as espécies de vida superiores e inferiores. Semelhante indivíduo que vê as coisas desta forma é perfeito e se realiza em Deus e se torna apto, busca essa aptidão a compreender Bhakti, devoção, ou serviço devocional ao Senhor. Isso é uma frase de Srila Prabhupada. Isso é um parágrafo de Srila Prabhupada. Por que que Srila Prabhupada está dizendo isso? Porque a gente faz distinção em tudo e em todos. Até mesmo entre os humanos a gente distingue pobre, rico, preto, branco, índio, mulato. E isso são denominações relacionadas apenas ao corpo, relacionadas apenas à parte material. Porque dentro desta parte material, dentro de partes materiais, móveis e imóveis, por exemplo, uma árvore, existe a energia de Deus, mas ela está imóvel. Uma grama, existe a energia de Deus, mas ela está ali, no chão, e a gente pisando nela. Mas Deus criou. Tudo que Deus criou, tudo que se move é sagrado. E por isso a gente não deve fazer distinção em nada, porque todas as espécies são consagradas e tem a centelha de Deus dentro delas. Então, partindo desse ponto, desta visão equânime de todas as entidades vivas, de todas as almas dentro dessas entidades vivas, nós vamos buscar a nossa liberação. Porque a gente se libera quando a gente sai desse condicionamento de condicionar tudo e a todos. Então, a filosofia védica e os grandes sábios da Índia, como Patanjali, Vyasadeva, os Yoga Sutras, que são as pérolas do yoga, de como se unir a Deus, estudar sobre as pérolas de como se unir a Deus, o Vedanta Sutra, que é a própria filosofia védica. Então, todas essas escrituras sagradas, elas indicam, essas literaturas védicas, elas indicam, nesses textos védicos, essa visão equânime, de tanto faz um gato, um cachorro, um elefante, um ser humano. O que distingue o ser humano dos animais? Apenas a consciência. E tem determinados tipos de seres humanos que nem consciência têm de nada. Porque às vezes agem como animais. Então falta este conhecimento, falta entender Deus, entender quem sou eu, a minha relação com Deus e para onde eu vou depois que eu saio daqui. Então, dentro da filosofia védica, que é puramente cheia de conhecimentos que nos levam ao nosso engrandecimento, nós devemos buscar indagar sobre quem somos nós. Que na filosofia védica chama-se de Brahman, a alma.
Portanto, agora na forma humana da vida, tua prerrogativa especial é Brahma Jinyasa, ou indagar sobre quem eu sou, uma alma, Brahman, sobre a natureza real e espiritual de todas as coisas. Gente, isso é uma filosofia muito profunda. E, infelizmente, aqui no Ocidente a gente não vai encontrar essa conclusão e esse raciocínio acerca da natureza real e espiritual de todas as coisas, que é o ponto focal, é a alma, designada através de pormenores, nos levando a buscar esta compreensão dentro da filosofia, da literatura védica. Os Vedas significa verdade, que levam a Deus, que buscam a Deus. São conhecimentos iluminados que nos levam a esse conhecimento acerca de Deus, do absoluto. E quando a gente entende que a gente é uma alma, a gente entende e deve entender que agora que eu alcancei essa compreensão acerca de quem eu sou, uma alma, eu agora posso entender o que é Bhakti, o que é devoção. Porque a alma, ela é serva de Deus. Ela não veio aqui para entrar nesse corpo e ser serva da matéria e sofrer por conta da matéria, que é o que acontece com todo mundo, que acontece com a gente dia e noite, noite e dia, o ano todo, entra ano e sai ano, e a mesma coisa acontece. Então, no livro O Néctar da Devoção, como aprender a buscar esse néctar de se devotar a Deus, Srila Prabhupada dá a ideia de que a verdadeira devoção, Bhakti, é possível unicamente depois de a pessoa ter se libertado da influência da matéria. Quando a gente entende a diferença entre espírito e matéria, aí a gente vai entendendo quem a gente é. E vai dizendo isso aqui é espiritual, isso aqui é material, e vai entendendo as coisas dessa forma. Do contrário, é pura ignorância e pura ilusão. Enquanto estiver enredado, condicionado em desejos materiais, ninguém poderá entender a verdadeira e plena natureza de Bhakti, pura, que é a pura devoção a Deus, e não saberá se relacionar corretamente com Deus. Essa é a verdade da nossa vida espiritual, a verdade da nossa alma. Enquanto a gente não entender que a gente não pode nem deve continuar sofrendo por causa de coisas materiais, nós vamos dar um giro em nossas vidas e olhar para o caminho certo, para a condição da transcendência dessa vida material, que não são as coisas materiais, e sim a verdadeira e plena natureza da devoção a Deus na plataforma de pureza, porque até para se chegar a Deus tem que atingir Bhakti pura, ou seja, a devoção pura, e saber se relacionar corretamente com Deus. Mesmo estando preso a desejos materiais, é possível iniciar o processo de purificação, de limpeza, mas a verdadeira devoção só é experimentada pela pessoa que se liberta dos condicionamentos materiais, quando a gente vai se libertando. Quando a gente não vai mais valorizando nada na nossa vida. Não é que eu vou deixar para lá e largar a mão. Não é isso que eu estou falando. A gente tem que colocar Deus acima das coisas materiais. É disto que eu estou falando. Então, iniciar esse processo desta consciência de Deus, desta verdadeira devoção e se libertar desses condicionamentos materiais. Assim, nós vamos nos tornando joviais e a gente não se lamenta e a gente sempre vai agir de maneira equânime, porque nós vamos agir para Deus, por Deus e simplesmente para agradar a Deus e não mais nem nos agradar, nem agradar o outro, nem se condicionar à natureza material que nos prende e nos enreda ainda mais todos os dias. Então, é uma verdadeira revolução a essa condição de transcendência da vida material quando a gente entende de forma pacífica
tranquila, amorosa, que Deus é o ponto de tudo, eu não sou o ponto de nada, e muito menos as coisas materiais. Pérola 1, a condição transcendental da vida, para que a gente aprenda a viver uma vida mais iluminada e mais digna de ser vivida e mais pacífica. Com gratidão, eu encerro mais um dia, vivendo e aprendendo com Srila Prabhupada as pérolas do amor a Deus por meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Gratidão.